caros alunos, eu sou o professor Almir Garcia Fernandes, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e nós estamos iniciando, essa sequência de vídeos para estudar o direito empresarial, especificamente a parte relacionada à recuperação judicial de empresas e à falência, o estudo da Lei 11.101. Esse nosso primeiro vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre as disposições gerais dessa legislação. Tá? Bom, a Lei 11.101 de 2005 é a Lei de Recuperação de Empresas que está atualmente em vigor e que substituiu o antigo Decreto 7.661 de 45, que era a Lei de Falências e Concordatas. Tá? Então a concordata não existe mais. Ela foi substituída pela recuperação judicial de empresas. Essa modificação na nossa legislação foi importante porque ela introduziu elementos da teoria da empresa na nossa legislação que nós não tínhamos antes no Decreto 7.661, especificamente pensando na empresa como um conjunto de atividades econômicas que visa desenvolver a sociedade, trazer melhorias, recolhimentos tributários. Então, a aplicação, principalmente da teoria da função social da empresa, da função social do crédito, ela veio modificar a nossa percepção de falência e recuperação judicial, procurando dar uma sobrevida útil às empresas que estão em dificuldades, no sentido da recuperação, delas se reorganizarem, no sentido da falência, não para encerrar a atividade econômica, mas para encerrar a gestão da atividade sobre um determinado empresário, transferindo essa atividade para outro empresário. Então, a nossa legislação ela tem alguns princípios importantes que nós precisamos lembrar. O primeiro é a viabilidade da empresa, ou seja, a viabilidade da atividade econômica. Quando nós falamos em viabilidade da empresa, é que esses processos devem estar voltados a preservar a atividade econômica, para que ela não se encerre, porque o fim da atividade econômica significa o fim de empregos, o fim de recolhimento tributário, o fim de desenvolvimento social. Tem levar em consideração também o princípio da relevância dos interesses dos credores, e aqui é importante que se diga, os credores não vão ter a satisfação plena dos seus créditos, mas eles vão ser ouvidos quanto a essa viabilidade, quanto à possibilidade de melhorar a organização empresarial, o princípio da publicidade dos procedimentos. Os procedimentos na Lei de Falência e Recuperação devem ser públicos. O princípio do tratamento dos credores em condições paritárias, que em latim nós falamos par conditio creditorium, que os credores são divididos em classes e eles são tratados da mesma forma, independente do período em que o seu crédito foi constituído. Nós dividimos os credores por classes e tratamos eles de forma paritária. O princípio da maximização dos ativos, que visa explorar da melhor forma os ativos da empresa para satisfazer o crédito dos credores. E, por fim, o princípio da preservação da empresa, que se trata propriamente dito do princípio da preservação da própria atividade econômica. A quem essa legislação se aplica? Bom, a Lei de Falência e Recuperação Judicial se aplica aos empresários de uma forma geral, ou seja, às sociedades empresárias, às firmas individuais que exercem a atividade econômica e também ao produtor rural. O produtor rural que, a partir de 2022, foi incluído nessa condição de poder utilizar-se dos benefícios tanto da falência quanto da recuperação judicial, mesmo que ele não tenha registro na junta comercial. Porque vocês se lembram que o produtor rural no Brasil ele não é considerado empresário, a não ser que ele tenha registro na junta comercial. Bom, a Lei de Falência e Recuperação ela acabou por tratar o empresário produtor rural, o empresário produtor rural, não é isso mesmo, e o produtor rural da mesma forma. Então, o produtor rural, sendo empresário ou não, ele tem direito ao regime da falência e da recuperação judicial. A falência e a recuperação também se aplica aos sócios de responsabilidade ilimitada, mas importante, somente os sócios que estão descritos no contrato social, só aquelas sociedades empresárias que têm já no seu contrato social sócios na condição de responsáveis ilimitados.
Isso na prática nós praticamente não vemos, né? Porque basicamente as sociedades organizam-se de forma limitada ou de forma anônima, né? Nós temos poucas situações de sociedades empresárias com responsabilidade ilimitada, né? E na prática nós vemos isso quase inexistente, né? Sociedades com sócios de responsabilidade ilimitada. Bom, o sujeito passivo nos processos de falência e recuperação judicial, né, o empresário que está em recuperação ou falência vai ser tratado como devedor, né, isso porque durante um determinado período ele era chamado de falido, né, então isso dava uma conotação negativa para a pessoa que iniciava esse processo, né, então por isso que trata-se ele apenas como devedor, né, e é possível também pedir falência ou recuperação judicial de espólios, né, desde que não esteja concluído o processo de transferência de sucessão empresarial. Tá? E aí, nesse caso, há um prazo de 1 ano, né, para que se inicie os processos de falência e recuperação judicial. Mas é importante nós lembrarmos que se a lei, né, 11.101, ela se aplica apenas aos empresários e ao produtor rural, né, então todas aquelas atividades que não são consideradas empresárias, né, não estão sujeitas à falência. Por exemplo, cooperativas. Cooperativas são atividades econômicas que não se sujeitam a falências. Algumas atividades econômicas civis, né, também não se sujeitam a falência, né, como profissionais liberais, escritórios de advocacia, né, escritórios de arquitetura, tá, que não são organizadas como atividades empresárias, não sujeitam-se à falência. Né? E ainda, algumas atividades que são consideradas empresárias, mas que não sujeitam à falência, porque tem algum regime próprio, né, de organização e liquidação, como é o caso das empresas públicas, das sociedades de capital misto, ou então o caso de bancos, né, consórcios, entidades de previdência complementar, sociedades operadoras de planos de saúde, de capitalização, seguradoras. Tá? Esse tipo de organização empresarial ele tem um regime próprio de liquidação, né, dos seus ativos, e que é mais benéfico aos credores e aos tomadores desses serviços do que propriamente dita, além de falência e recuperação, então seguem as suas regras especiais. Tá? Quem é competente para julgar e processar os processos de falência e recuperação? É sempre o juiz cível da localidade onde se encontra o principal estabelecimento do empresário. Importante, nesse caso, a justiça comum ela é a justiça com a competência, né, para julgamento. A competência da justiça comum, no caso de falência e recuperação, não é residual. Tá? Então, mesmo que eu tenha um crédito tributário da União, isso não vai para a Justiça Federal. Mesmo que eu tenha um crédito de um trabalhador, isso não vai para a Justiça Especializada do Trabalho. Tá? Então, a competência originária é sim da Justiça Civil. Aí essa competência é sempre da Justiça Civil, né? E o local onde esse processo vai correr é onde está o principal estabelecimento do devedor. Mas e se for uma empresa que eventualmente a sede fica no exterior? Aí qualquer filial do Brasil pode processar e julgar, né, o processo de falência e recuperação judicial. Tá? Sempre que nós temos mais de uma falência e recuperação que foram processadas, segue a regra da prevenção. Né? Então pode ser que nós tenhamos uma empresa com várias sedes no Brasil, né, de uma empresa estrangeira, por exemplo, né, aquele juízo prevento, né, que primeiro tomou a decisão válida no processo, será aquele que vai dar prosseguimento aos processos de falência e recuperação. Bom, esses processos de falência e recuperação judicial, eles têm alguns ritos comuns. Tá? E a Lei 11.101, ela estuda de forma diferente, tá? Tanto a parte dos ritos comuns, a parte específica das recuperações, aí a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial, e a parte da falência. Então, nesse primeiro vídeo, nós já vamos começar agora a estudar essas disposições comuns. Tá? Então, a primeira situação importante nas disposições comuns é lembrarmos quais são os créditos que não vão ser exigidos, tanto na falência quanto na recuperação. O nosso legislador determina que tanto obrigações a título gratuito, quanto as despesas que os credores fizeram para tomar parte no processo de falência ou de recuperação judicial, não podem ser exigidos na ação concursal. Tá? É claro que honorários advocatícios que foram fixados em ações judiciais podem ser cobrados, mas obrigações a título gratuitos, despesas de credores para tomar parte em processo, não vão ser cobradas tanto nos processos de falência quanto nos processos de recuperação judicial. E é importante, algumas conciliações e mediações antecedentes, que foram
agora modificadas na Lei 11.101, que estão previstas lá no artigo 20A até o artigo 20D, não implicam suspensão de prazos, né, que foram previstos na Lei 11.101, né, depois do processamento, da recuperação ou do deferimento da falência, porque já são situações de conciliação feita entre o devedor e o credor. Tá? Então, essas questões, né, que já foram decididas, elas vão permanecer sem ser suspensas, né, durante o processo da recuperação, né, e questões que eventualmente são decididas entre sócios e acionistas, né, vão poder estar sujeitas à recuperação caso, né, elas ainda não foram decididas pelo empresário no seu âmbito interno. Tá? As conciliações também podem ser realizadas para dirimir questões, né, que envolvam concessionárias, permissionárias de serviço público, órgãos regulares, né, que foram feitas entre a sociedade e essas empresas, elas não ficam sujeitas à suspensão de ações, né, que o nosso legislador previu na Lei 11.101. Tudo bem? Então, com isso, nós terminamos esse primeiro vídeo. Tá? Nos vemos agora então no próximo vídeo. Até mais!